Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Essa é a aula de revisão do segundo semestre da disciplina de Geografia com o professor George. E essa aula é direcionada para as turmas do sétimo ano A e B, oitavos anos A, B, C e D. E essa aula, pelo menos essas duas aulas, elas compreendem essas duas séries, porque nós vamos, nesse primeiro momento, apenas revisar, fazer um trabalho de identificação de alguns elementos com diversos mapas. Então, acaba englobando sétimo, oitavo e até algumas turmas do nono ano. Junto a essa aula haverá uma atividade, certo? Vou encaminhar os slides, vou encaminhar a gravação e também vou encaminhar um arquivo, um PDF com algumas questões e as questões adaptadas, certo? Vamos lá. Nós iniciamos aqui com o mapa mundi, né, com o planisfério geral. Nós temos aqui uma visão mais macro do mundo e o nosso objetivo é ir afunilando até chegar no mapa da Calcaia para fazer a identificação de alguns elementos aqui mais próximos da nossa realidade, ok? Vocês estão vendo aqui o mapa mundi. Estão vendo que é um mapa que, né, envolve muitas informações e pela complexidade você não tem uma riqueza muito grande de detalhes, né? Você consegue identificar aí um país ou outro, algumas fronteiras, mas eu não consigo ter uma riqueza de detalhes, eu não consigo aqui identificar, ver no mapa do Brasil, identificar os estados, né, as principais cidades, a região aqui da Grande Jurema, na Calcaia. Então é um mapa muito mais amplo, ele traz todos os países, mas sem esse detalhamento, né? Vocês estão vendo aqui que também aí existe uma centralidade, né, do continente europeu e aqui, né, dos Estados Unidos. Isso é o primeiro olhar, né, aqui sempre do continente europeu. Por quê? Por que esse mapa assume essa configuração, essa distorção? Alguns países parecem mais extensos do que outros, porque o mapa, né, a criação, a produção dessa ferramenta também é, no caso, uma produção, uma demonstração de poder, de influência, de poder tecnológico, militar, econômico, de influência, né, ao redor do globo. Então, alguns mapas tendem a ter algumas distorções, um outro olhar, e é justamente isso que a gente vai ver no próximo slide. Vocês estão vendo aqui que é o mapa mundi, certo? Mas ele já traz uma outra configuração. Você está vendo aqui que o foco, a centralidade aqui é o Brasil, certo? Ele está em destaque e ele está nessa centralidade aqui do mapa, certo? As informações aqui, né, embaixo do Brasil. Esse é um mapa produzido aqui pelo IBGE, no Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. E o próximo mapa ele foi ainda mais controverso, né? Ele foi ainda mais debatido
principalmente nas redes sociais, porque ele tem uma outra orientação, certo? E além dele ter essa outra orientação, quer dizer, ele está, muitas aspas, né, de cabeça para baixo, bem diferente do primeiro mapa que nós vimos. Ele tem destaque o Brasil e ele tem algumas informações aqui, né, principalmente dando destaque aos parceiros comerciais do Brasil dentro do grupo conhecido como BRICS, né, que inicialmente aí o Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, ok? Então vocês podem perceber que dependendo da mensagem, dependendo do país, dependendo do que essa mensagem queira passar, esses mapas eles podem assumir uma outra forma. Cartografia, geografia também são ferramentas de poder. Passando aqui, nós vamos ver por continentes, ok? Nós temos aqui o mapa mundi, né? Mas aqui a identificação dos continentes. Nós temos aqui em verde o continente americano, como destaque aqui, né, um tom mais escuro, o Brasil. Lembrando que o continente americano nós conseguimos regionalizar, né? O que é essa regionalização? É classificar, dividir para melhor estudar, até porque é um continente imenso, né? E aí nós podemos classificá-lo, dividi-lo em América do Norte, né? Canadá, Estados Unidos e México, América Central e aqui mais próximo de nós, a América do Sul, englobando nós. Mas também podemos dividir, né, para além das questões meramente de localização geográfica, a classificação em relação aos aspectos culturais, sociais, históricos, que seria a América anglo-saxônica, englobando aqui apenas Canadá e Estados Unidos, e a América Latina. Por que essa divisão? Por que essa outra classificação? Porque, enfim, Estados Unidos e Canadá tiveram outra forma de povoamento, né, de colonização. Eles tiveram um outro desenvolvimento econômico, eles têm uma base cultural diferente da América Latina, então existe essa divisão. Nós temos aqui em amarelo o continente africano. Sim, a África é um continente, a África não é um país, né? Muita gente aí às vezes confunde. A África é um continente imenso com diversidade de paisagens, de história, de economia, uma riqueza mineral, cultural, histórica imensa. Infelizmente, às vezes lembrado apenas por guerra, fome, mas é um continente riquíssimo e infelizmente sofre, né, essa influência, sofre esse uso e abuso de outras potências. Nós temos aqui em rosa, né, o continente europeu, o velho continente. Aqui em laranja nós temos o continente asiático, o maior continente em relação a terras, né, quantidade de terras. Nós temos aqui em roxo Oceania. Nós temos aqui, mais ao sul, o continente gelado, a Antártida, além da identificação, né, Oceano Pacífico, banhando aqui a costa brasileira, o Oceano Atlântico e o Oceano Índico.
certo? Passando, nós temos aqui em relação aos maiores países do mundo em dimensão territorial, em quantidade de terra, em território. Estão vendo aqui, né, a identificação também por cores. Em primeiríssimo lugar, a Rússia, que na sua porção europeia e uma porção no continente asiático. Aqui no continente americano, né, os gigantes são o Canadá, em segundo lugar, os Estados Unidos em terceiro. Em quarto, nós voltamos aqui para a China, né, continente asiático. De volta aqui para a América, o Brasil. E em sexto lugar, aqui a Austrália na Oceania, isso em dimensão territorial. Passando, aqui o foco é os países mais populosos do mundo em 2025. Se essa aula fosse ministrada há alguns anos atrás, o ranking aqui seria um pouquinho diferente, né? Teria a China em primeiríssimo lugar, porque teve um boom populacional, um crescimento imenso, né? Mas houve um freio aí por conta também, né, efeito das políticas de filho único, né? Tentativa do Estado de controle da natalidade, né? Frear esse crescimento. Nós temos então aqui em 2025, em primeiro lugar a Índia, seguida da China, Estados Unidos, Indonésia, e em sétimo lugar o Brasil. Aqui lembrando, é quantidade de habitantes, né, a população. Nós temos no segundo slide falando um pouquinho aqui em relação à densidade demográfica. O que seria isso? Eu tenho, né, a proporção de habitantes, o número de habitantes pelo meu território. Então vou pegar o número de habitantes e dividir pela quantidade de território. E aqui eu trouxe o caso de Bangladesh, né? Voltando aqui para o slide, nós temos Bangladesh, o oitavo país mais populoso do mundo, mas o território é comparável aqui com o estado do Amapá. Então você tem muita gente, né, disputando nesse território que é bem compacto, bem reduzido. Para ver, a densidade demográfica de Bangladesh, né, supera aqui mais de 1.155 habitantes por quilômetro quadrado, enquanto o Brasil, né, por conta da quantidade de terras, fica aqui um pouquinho acima de 23 habitantes por quilômetro quadrado. Nessa imagem aqui nós temos a quantidade de população por continente, né? A América do Sul aqui 439 milhões de habitantes, a América do Norte e a América Central, né, ele junta aqui tudo, 506 milhões, a Europa, a África com 1,4 bilhão, a Ásia com 4,6, Oceania aqui bem reduzido, 44 milhões de habitantes. Isso as estimativas de 2022. Que nós vamos ver agora nesse momento em relação aos continentes, né? Até finalizar nessa aula, iniciar alguns mapas do Brasil. Nós vamos iniciar aqui com a América do Sul. Vocês estão vendo a América do Sul aqui destacado em verde, né, em relação ao resto do globo. E aqui a América do Sul, o mapa político, né, as principais capitais, identificação
nome dos países. Vocês estão vendo aqui, né? O Brasil, o gigante da América do Sul, gigante não só na dimensão territorial, mas em relação à população, em relação à economia. Nós fazemos fronteira com quase todos os países, né, da América do Sul, com exceção aqui do Equador e do Chile. Lembrando que nós fazemos fronteira com a França, mas, professor, a França, continente europeu, nós somos América do Sul, né? Mas temos ainda aqui a Guiana Francesa, que é um departamento, seria um estado francês, é um departamento ultramarino, pertence à França, mas não está, não está diretamente no continente europeu, né? É um estado além-mar, um estado numa outra região, num outro continente. Nós temos aqui a América Central e o Caribe, aqui destacado em verde, certo? Em relação ao resto do mundo. E nós temos aqui o mapa político, dá para identificar alguns países, principais capitais. Vocês estão vendo aqui, mesmo tendo um território reduzido, nós podemos classificar, nós podemos regionalizar a América Central de duas formas. Nós temos as ilhas, né? Então é a parte insular, e nós temos a faixa de terra que liga a América do Norte à América do Sul, que nós chamamos de istmo. Aqui é uma região que nós temos algumas tensões, né? Até porque nós temos aqui Cuba, né? Que é sempre lembrado aqui pelas disputas econômicas e a questão ideológica. E nós temos o canal do Panamá também, né? No caso, o Panamá com o canal, né? Controlado por anos aqui pelos Estados Unidos, as tensões, né, por conta do fluxo do comércio marítimo, né, até porque é uma estrutura marítima que liga o Oceano Pacífico ao Atlântico, então permite um tráfego, né, de navios, facilitando aí o comércio entre as nações. Partindo, nós temos a América do Norte. A América do Norte aqui, né, em relação ao globo. E nós temos aqui a América do Norte político. Né? A América do Norte, México, Estados Unidos e Canadá, certo? Além aqui da ilha da Groenlândia, mas a ilha da Groenlândia pertence à Dinamarca, certo? Lembrando, quando a gente fala de América anglo-saxônica, nós estamos falando apenas aqui do Canadá e dos Estados Unidos, por conta de questões econômicas, sociais, históricas, certo? Mas quando falamos sobre a América do Norte, engloba uma região um pouco maior, ok? E nós temos em 2026, né, ano que vem, a Copa do Mundo a ser realizada aqui nessa região, certo? Então vai ter aí um fluxo muito grande, porque vai ser disputada as partidas no Canadá, nos Estados Unidos e no México. Partindo aqui para outro continente, continente africano, nós temos a África em relação ao globo, aqui destacado em verde, e nós temos a África, né,
político, identificação aqui de algumas capitais, nome dos países. Vocês podem perceber que algumas fronteiras, certo? Elas são bem retas, né? Principalmente aqui dá para identificar entre a Líbia e o Egito, entre o Níger e a Argélia, o Mali e a Argélia, certo? Porque essa região tem essas fronteiras tão retinhas, né? Não parece ser muito comum nos outros continentes, nas outras regiões. Aqui ainda é um resquício, né? Ainda uma influência de um período que a África era dominada pelas potências europeias. Então, parece que alguém pegou um mapa e com uma régua, né, e definiu essa fronteira, porque foi basicamente dessa forma, né? A influência, a exploração das potências europeias da época, né? Inglaterra, França, Bélgica, Portugal. Então eles dividiram, eles partilharam o continente africano ao bel prazer, né? Para atender às necessidades desses países europeus, dessas potências, né? O que gera até hoje algumas disputas territoriais. Por quê? Porque quando foi feita essa divisão, você colocou, às vezes, no mesmo território, tribos rivais, né? Dividiu tribos amigas, né? Parceiras, então gerou toda uma instabilidade nessa região. Nós temos aqui o continente europeu, aqui destacado em relação ao resto do globo, destacado em verde, e nós temos aqui, né, o mapa político. Vocês estão vendo aqui, ó, Rússia, né, começa uma parte europeia, maior país do mundo em relação ao território, tem também terras no continente asiático. Vocês estão vendo aqui que são muitos países, uma diversidade de língua, de história também imensa, uma disputa por esse território, né? Até porque você tem aqui vários países disputando, né? Se acomodando aqui num território muito reduzido, né? Isso levou a muitas disputas de proporções mundiais, a gente vai ver em outros momentos. Passando aqui nós temos o continente asiático, certo? E aí nós vamos ver ele também de forma regionalizada, até porque o maior continente em relação a terras, né? Nós temos aqui a Rússia, porção asiática, o gigante aqui, não só em relação à população, mas a segunda maior economia do mundo, a China, a Índia, né? O país mais populoso do mundo. Nós temos outros representantes aqui, para quem gosta do evento de cultura pop, de cultura geek. Nós temos o Japão, né, conseguindo influenciar aí muito com os animes, né, com a sua cultura. Nós temos aqui a Coreia do Sul, né, que também fez da sua cultura, né, da distribuição, do consumo dessa cultura envolvendo os K-pop, as bandas de K-pop, dorama, série, filmes, é o que a gente chama de soft power, né? Você consegue influenciar, você consegue ter um destaque internacional, um destaque mais amplo através do consumo da sua cultura por outros povos, né? E também gera uma quantidade de dinheiro absurda, né? O que você vai ter de produto
licenciado por exemplo, sei lá, uma que eu vou lembrar agora, uma dessas bandas do BTS, né? Que você vai ter de produto licenciado por conta de um dorama, K-drama famoso, né? Então é uma forma também de projeção internacional. Voltando aqui, nós temos o Oriente Médio, parte também da Ásia. Vocês estão vendo aqui o destaque geral. Em alguns mapas o Egito vai estar como o Oriente Médio, certo? Mas, enfim, a gente está vendo aqui, vimos, né, no caso do Egito, no continente africano. Vocês estão vendo aqui, ó, que no mapa político a gente consegue visualizar melhor, né? Nós temos também fronteiras bem retas, né? A mesma situação do continente africano. Essa região era uma região de influência, uma região comandada, controlada principalmente por Inglaterra e França. Então você vai ter essas fronteiras artificiais, o que também gerou alguns conflitos territoriais, né? Nós temos aqui Israel, Jordânia, a região de disputa da Palestina. Okay? Nós temos o Sudeste Asiático, Tailândia, Camboja, Vietnã, Mianmar, Filipinas. Nessa região aqui você tem um fluxo de comércio, né, um fluxo em relação ao comércio, ao transporte marítimo muito grande. Então são países que têm um certo desenvolvimento. Nós temos aqui representante da língua portuguesa, né? Uma parte da ilha do Timor-Leste fala português, né? Foi colônia de Portugal. Nós temos aqui o Vietnã, né? O Vietnã, lembrado aqui por conta do conflito com os Estados Unidos, o Vietnã era dividido e depois, né, conseguiu sair da influência, sair das garras dos Estados Unidos, né? Uma grande derrota dos Estados Unidos aí na região. Nós temos Camboja, Malásia, temos aqui nessa região países que conseguiram um desenvolvimento tecnológico e industrial muito grande em pouquíssimo tempo, no caso aqui de Singapura, certo? Conseguem ter um desenvolvimento econômico, industrial, tecnológico gigantesco. Vamos partir para Oceania, lembrando aqui, ó, né, os principais, né, os maiores, Austrália e Nova Zelândia, em relação a território e em relação à população e economia. Nós temos aqui um continente que você tem um conjunto de ilhas, né? Países que são insulares. Lembrando, esses países insulares, alguns eles não têm altitude, eles não são muito altos, né? Então serão países extremamente afetados por conta do aquecimento global, do aumento do nível do mar. Por mais que eles não produzam significativamente, eles não emitam tanto gases do efeito estufa, né, gases nocivos, mas eles serão extremamente afetados, né, porque, enfim, são territórios minúsculos e são ilhas com baixíssima altitude. Aumentou o nível do mar, é um impacto imenso, tá certo? O que é uma das tragédias aí do aquecimento global, que, enfim, quem menos às vezes produz esses gases que contribuem, né, para o aquecimento global
serão impactados não diria nem da mesma forma, mas serão brutalmente impactados pelas mudanças climáticas. Nós temos aqui os polos, Polo Norte e Sul, continente gelado, Antártida. Lembrando, embaixo aqui dessa camada de gelo nós temos solo. Aqui na Antártida nós temos já uma certa disputa, né? Mas existe apenas estações de pesquisa na região, pesquisa científica. O Brasil tem uma base, mas existe um acordo internacional de não exploração econômica, pelo menos por hora, né? Mas alguns países já olham, né, com um certo interesse, principalmente na possibilidade de reservas de ouro, petróleo, diamante, carvão, gás natural. Aqui no Polo Norte nós temos, né, embaixo daquela camada de gelo, apenas o oceano glacial, e também é uma área de disputa, né, por conta do aquecimento global, a redução dessa camada de gelo. Nós temos a abertura de outras rotas comerciais, além da exploração aqui de petróleo e gás. E para as próximas aulas a gente vai falar um pouquinho mais, né? Próximo aqui, os mapas do Brasil, certo? Eu vou explanar só aqui rapidinho, porque vocês estão vendo que esse mapa do Brasil tem essa linhazinha azul, né? Essa área azul, que é a Amazônia Azul, a área de interesse econômico, a área de exploração econômica do Brasil, né? Nós temos aqui nessa área a possibilidade do Brasil de pesca, exploração de petróleo, de gás, de outras reservas minerais, além do território, né? Aqui mais comumente lembrado em outros mapas, certo? E na próxima aula nós vamos ver em relação a cada uma dessas regiões, falar um pouco mais e afunilando, né, indo em direção aqui para a região Nordeste, para o estado do Ceará, depois a região metropolitana de Fortaleza e aqui para o município de Caucaia, tá bom? Obrigado, certo, pela atenção, e vou encaminhar, além do vídeo, os slides e as atividades, tá bom? Até mais, pessoal. Tchau, tchau.